Olá, olá, boa noite, seja muito bem-vinda quem vai assistir essa live aqui ao vivo e seja muito bem-vinda também se você vai assistir essa live aqui gravada. Boa noite, sejam bem-vindas Karina, Kátia, sejam muito bem-vindas. E hoje essa é mais uma live, mais um vídeo de aquecimento para o evento de relacionamentos que vai acontecer nos dias 3, 5 e 7, segunda, quarta e sexta, 3, 5 e 7 do mês que vem, do mês de julho, que é o meu evento de relacionamentos, o Destravando a Vida Amorosa. Então eu tenho feito aqui, dia sim, dia não, uma live ou um vídeo gravado no YouTube, trazendo conteúdos que, no meu ponto de vista, são importantes para que você já venha pronta pro evento Destravando a Vida Amorosa nos dias 3, 5 e 7 de julho. Então eu tô já te convidando com bastante antecedência, porque esse é um evento bem importante. E quanto mais conteúdo você consumir até o dia do evento, melhor para você. Mais você vai conseguir integrar tudo que eu estou preparando para esse evento, que vai ser 100% gratuito. Então, 3 noites, né? Vai ser às 8 horas da noite, dias 3, 5 e 7, 100% gratuito e online. Então, todo mundo vai poder participar, tá bom? Então, sejam bem-vindos, bem-vindas, quem está entrando aqui. Na live de hoje, eu vou falar sobre um tema bem polêmico. Então essa live, assim, ela me fez refletir muito, porque a traição é um tema muito, muito, muito polêmico mesmo. Talvez você se encaixe em alguma dessas coisas, em alguma dessas caixas que eu vou te falar agora. Se você está aqui e não me conhece, eu sou Diego Heller, terapeuta especialista em relacionamentos, tá? Então, se você é nova aqui no meu perfil do Instagram ou no canal do YouTube, seja muito bem-vinda. Trabalho sempre com os temas que envolvem a área de relacionamento amoroso, tá? Então, gente, por ser um tema polêmico, eu preciso começar te falando que ou você já teve alguma experiência de traição em algum relacionamento amoroso, onde você já traiu, ou você já teve uma experiência de traição, onde você já foi traída, ou você tem uma experiência que envolva a traição por conhecer alguém que já traiu ou por conhecer alguém que já foi traída. Meu Deus, que tanta coisa. Então, 4 possibilidades. Ou você já traiu, ou você já foi traída, ou você conhece alguém que já traiu, ou você conhece alguém que já foi traída. Eu não vou perguntar aqui quem já traiu, quem não traiu, quem já foi traída. Eu não vou perguntar nada disso aqui, porque eu não tô aqui para expor a vida de ninguém. Mas vai refletindo aí junto comigo. Ou você já traiu, ou você já foi traída, ou você conhece alguém que já traiu, ou você conhece alguém que já foi traída. Como disse a Amanda, pode ser mais de uma possibilidade. Tá meio ruinzinha a minha conexão aqui, talvez dê umas travadinhas. Então, como falou a Amanda aqui, pode ser que você se encaixe em mais de uma caixa. Ou já traiu, ou foi traído, ou conhece alguém que traiu, ou conhece alguém que já foi traída. Agora, eu acho quase impossível, acho muito difícil alguém que esteja aqui dentro dessa live hoje que não se encaixe em nenhuma dessas possibilidades. Que nunca traiu, ou que nunca foi traída, ou que não conhece ninguém que já traiu ou foi traída, né? Muito difícil. Bom, e esse é um tema muito polêmico. Por que que ele é polêmico? Ele é um tema normal, como qualquer outro tema na área de relacionamento amoroso. É um tema normal que eu trabalho no meu consultório terapêutico todos os dias. Trabalho esse tema todos os dias no consultório, atendendo principalmente mulheres que trazem várias demandas de relacionamento e Vou tentar... Vamos ver se aqui melhora. Eu mudei de lugar. Vamos ver se aqui vai travar também. Então, gente, esse daqui é um tema que eu atendo praticamente todos os dias. Demandas de relacionamento e demandas também de traição. Tá bom, beleza. É um tema polêmico, mas ele é um tema como qualquer outro, que precisa ser olhado. Só que esse tema aqui da traição, por ser um tema muito polêmico, muitas vezes a gente olha para ele de uma forma bem superficial.
Como assim, de uma forma superficial? Eu gosto de pensar que a nossa vida, ela é uma casa de 2 andares. Então, vamos lá. A nossa vida, imagina, tá? Só vai imaginando essa loucura toda que eu vou falando aqui. Você vai só imaginando, tá? Essas metáforas aqui. Imagina que a sua vida, ela é uma casa que tem 2 andares. No primeiro andar, tem aquelas coisas um pouco mais superficiais. Você entra na casa, ali no térreo já, sabe? Ali no térreo. Então, ali no primeiro andar, vou chamar primeiro andar, segundo andar. Quando você entra na casa, você vê as coisas um pouquinho mais superficiais. Você tem só uma visão restrita da casa. Você tem uma visão somente do primeiro andar. Quando você sobe as escadas e vai para o segundo andar da casa, você enxerga o que está no segundo andar. Oi, Sinara, bem-vinda. Você enxerga o que está no segundo andar e, como você tem a visão do segundo andar, lá de cima você consegue olhar para baixo. E você tem a visão ampliada do que está embaixo também. Então vamos lá, vamos pegar essa metáfora aqui, esse exemplo. A nossa vida é uma casa de 2 andares. No primeiro andar, eu tenho uma visão mais restrita, eu só vejo o que está ali no primeiro andar. Quando eu subo as escadas e vou para o segundo andar, eu tenho uma visão ampliada, porque eu enxergo o segundo andar e lá do alto eu também consigo ver o primeiro andar. O que esse exemplo tem a ver com a traição? Eu vou chegar lá na traição. Esse tema da traição, que é um tema bem polêmico, na maioria das vezes, quando a gente vai olhar para esses casos de traição, a gente fica só no primeiro andar, só no olhar superficial sobre a traição, só no julgamento do que é certo, do que é errado trair, que a pessoa que traiu não tem valores, que a pessoa que traiu é uma pessoa maldosa, que a pessoa que foi traída é uma vítima, eu sou uma vítima da traição, eu sou uma vítima dessa pessoa, e tá tudo bem. Então, no primeiro andar da casa, eu vou ter uma visão sobre esse tema um pouco mais superficial. Não é uma visão tão amplificada, tão ampliada da situação. E o meu convite aqui, com todas essas lives aqui de aquecimento para a jornada Destravando a Vida Amorosa dos dias 3, 5 e 7 de julho, gratuita e online, às 8 horas da noite, já anota aí na sua agenda para você participar da jornada. O meu convite com essas aulas e essas lives aqui, esse bate-papo, né, que eu tenho feito com vocês nessas últimas semanas e vou continuar fazendo, o meu objetivo é subir a escada da casa da sua vida. É subir a escada das suas relações. É não ficar restrita somente a esse olhar superficial do que tem ali no primeiro andar. Esse é o meu objetivo aqui. Então vamos supor que eu fui traído, tá? Estou em um relacionamento amoroso e eu fui traído. Vamos imaginar que isso aconteceu. Está cancelado, cancelado, cancelado. Mas vamos brincar, vamos imaginar que isso realmente aconteceu, tá? Recentemente. Aí, como que eu vou trabalhar essa situação? Como que eu vou olhar para a traição? Eu vou pensar assim, bom, a pessoa que me traiu, ela quebrou um vínculo de confiança comigo. Nós tínhamos um acordo de confiança, de parceria, de admiração mútua. Nós tínhamos um acordo. E esse acordo, ele foi quebrado quando aconteceu essa experiência de traição. Esse vínculo entre nós dois, ele foi cortado quando aconteceu a experiência da traição. Até aqui tudo bem. Concorda comigo? Faz sentido? Até aqui tudo bem. A gente cortou, a pessoa que me traiu, ela escolheu romper esse vínculo de confiança que a gente tinha. Ela me deu o direito de julgá-la, de pensar coisas ruins sobre ela.
Porque ela realmente rompeu um vínculo de confiança, ela rompeu um acordo. Imagina que você casou, você está usando lá a aliança, você noivou, você fez festa, você fez tudo e depois você é traída. Não é uma situação desafiadora de lidar? Não é uma situação complicada? Você fez tudo, se organizou, confiou naquela pessoa, ela foi lá e te traiu. Esse é o olhar básico. Essa é a visão que a gente vai ter quando fala sobre traição, né? E a pessoa que foi traída, ela vai ter duas escolhas. Ou ela vai perdoar essa traição e ela vai seguir nesse relacionamento, ou essa pessoa vai terminar esse relacionamento e vai seguir a sua vida, né? E vai seguir os seus caminhos e vai buscar outra pessoa, enfim. Ela vai ter várias escolhas. Dentre essas escolhas, geralmente, o que a gente faz? Ou eu vou perdoar e vou seguir com essa pessoa, vou dar mais um segundo voto de confiança, ou eu não vou perdoar, não vou dar voto de confiança porque quebrou nosso vínculo e eu vou seguir a minha vida, eu não quero mais seguir junto com essa pessoa. E tá tudo bem. Vamos lá, gente, quem tá aqui, fica aqui comigo até o fim, tá? Essa é a visão da nossa vida, ou a visão da traição, ou a visão da nossa vida amorosa, quando nós estamos no primeiro andar da casa. Numa visão ainda um pouco restrita. Só que agora a gente vai fazer algumas respirações profundas, porque eu gosto de trabalhar com você que está aqui de forma prática. Não só eu tagarelando aqui, falando as coisas que eu acredito, as coisas que eu estudo. Eu gosto de trabalhar com você na prática, para que você saia daqui talvez um pouco melhor do que você entrou. Para que eu saia daqui um pouquinho melhor do que quando eu entrei nessa live, nesse bate-papo com você. Então a gente vai buscar algumas respirações bem profundas. E agora você imagina que você está subindo as escadas dessa casa, você está indo para o segundo andar. E agora você vai olhar para essa experiência da traição de uma forma que transcende, ela ultrapassa a visão limitada da nossa mente. Respira bem profundo, sobe as escadas. Se tiver confuso, gente, só segue o baile, porque vai dar para entender tranquilamente já já. Se para você que está entrando aqui ainda está confuso, segue o fluxo que vai dar para entender com total facilidade já já. Respira profundo e agora você está subindo as escadas da sua casa. Lá do alto, você transcende, você ultrapassa as limitações da mente. Então, se antes eu estava vivendo uma experiência de traição na minha vida amorosa, seja porque eu traí, seja porque eu fui traído, qualquer coisa nesse sentido, agora eu vou transcender isso. Lá no segundo andar, com a minha visão mais ampla da casa, porque lá de cima eu consigo enxergar tudo que tem embaixo e tudo que tem lá em cima, eu vejo a casa como um todo. Lá do segundo andar, eu vou me questionar onde foi que essa experiência da traição foi criada. Então, onde foi que essa experiência da traição foi criada? Aí alguém ainda com a visão muito mental, muito racional, pode ir para um caminho assim, eu acho que eu fui traída porque o meu parceiro, ele se sentiu atraído por outra mulher. Então ele me traiu. Ele foi seduzido por outra pessoa, ou ele se deixou seduzir. Ou eu acho que eu fui traída por ele porque a gente já não tinha mais vida sexual. O sexo ali já não encaixava mais direito. Então talvez tenha sido isso. Não, eu acho que eu fui traída porque eu estava muito ausente da relação, ou porque ele estava muito ausente. Não, eu acho que eu fui... Então a gente, na visão limitada mental, a gente vai buscar várias justificativas para uma experiência de traição. Concorda comigo? Então, se você já viveu essa experiência, ou você conhece alguém que viveu, geralmente nós ficamos presos nessas justificativas.
nessas justificativas do porquê que isso aconteceu. Só que lá do segundo andar, que nada mais é, o segundo andar da casa nada mais é do que a consciência expandida. Com a consciência expandida, eu vou olhar para essa experiência para buscar a raiz verdadeira, a raiz verdadeira dessa traição. Por exemplo, quando eu transcendo esse olhar limitado do primeiro andar da casa, onde eu vou ficar buscando justificativas para o que aconteceu, sem curar o que aconteceu, porque a cura da traição, eu só paro de repetir um padrão de traição quando eu expando a minha consciência. Quando eu integro essa cura dessa situação, desse padrão de repetição, eu só curo um padrão de repetição em qualquer área da vida quando eu integro essa cura na minha consciência. É por isso que muita gente faz terapia, faz muita terapia, muita gente faz muita meditação, muita gente consome muita live, muita gente consome muitos livros, muitos vídeos, muito tudo de autoconhecimento. E eu me incluo nisso, me incluía nisso, porque isso acontecia comigo. Então a gente está lá consumindo autoconhecimento. A teoria, ela está na ponta da língua, mas os padrões de repetição, eles continuam acontecendo. Como, por exemplo, da traição, que é o tema da live de hoje. Então, primeiro eu vou falar de uma forma mais geral, tá? Então, por que a gente sabe toda a teoria, mas o padrão de repetição, ele continua? Porque nós ainda não integramos a nossa cura no nível da consciência. Porque nós ainda estamos limitados no primeiro andar da casa. A gente não subiu para o segundo andar. A gente ainda não expandiu a nossa consciência a ponto de integrar o entendimento real no nível da consciência, no segundo andar da casa. Então, seja padrão de repetição de dívida, padrão de repetição de doença, padrão de repetição de traição, padrão de repetição de abandono, padrão de repetição de rejeição, padrão de repetição de falta de autoestima, de desvalorização, tudo isso. Eu sei a teoria, mas esse padrão continua se repetindo. Por quê? Porque eu não integrei a minha cura no nível da consciência. Eu ainda estou olhando superficialmente para isso. É como se eu fosse traduzir o que eu estou falando, talvez de uma forma ainda mais clara, eu falaria assim: o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Então a gente está olhando o buraco ali, só a superfície do buraco, mas o buraco é mais embaixo. A nossa cura, ela é mais profunda. A cura de qualquer aspecto da sua vida, aqui eu uso a palavra cura, você entende o que eu quero dizer, né? Não é a cura de uma doença, sabe? Não é isso que eu estou falando. É no sentido da harmonização, do alinhamento. Entende? Cura no sentido da harmonia. Então você só harmoniza qualquer questão na sua vida, e aqui eu estou falando de vida amorosa, quando você integra essa harmonia, essa cura no nível da sua consciência. Gente, me fala aqui no chat, quem estava aqui desde o início, deu para entender essa primeira parte da live? Deu para entender? Eu vou aprofundar um pouco mais, tá? Mas assim, só coloca aqui, porque a ideia dessas lives é uma troca mesmo. Eu tô ao vivo aqui, 18h30 agora, pra gente trocar ideia, pra responder perguntas de vocês, pra vocês trazerem seus pontos de vista, tá? Isso enriquece muito a nossa troca. Então assim, vai colocando aqui pra mim se deu pra entender, e se não deu, coloca também, que daí eu explico de novo, eu vou mudando os exemplos e vai facilitando. Quando eu falo, por exemplo, que a cura da traição, ou a harmonização dessa questão, para que eu não repita mais essa questão, eu preciso integrar isso no nível da consciência, é que eu quero dizer o seguinte: a traição, ela é uma desordem.
Ah, maravilha, que bom que vocês compreenderam bem. Então eu vou continuar, tá? A traição, assim como uma doença, assim como um padrão de dívida, assim como o abandono, a repetição do abandono, tudo isso, tá? Qualquer padrão de repetição, ele é uma desordem. E essa desordem, ela só existe para que nós possamos integrar algo novo, algo que antes era inconsciente. Então, toda desordem, toda bagunça, por exemplo, a traição, toda desordem, ela só existe para que possamos integrar algo que estava oculto na consciência. Então antes eu tinha muita coisa escondida, eu tinha muita coisa no meu inconsciente, muitas histórias escondidas, muitos padrões aqui escondidos, muitas questões familiares, muitas questões ancestrais, muito padrão de traição na minha família, muito abandono na minha família, tudo isso inconsciente, tudo escondido, numa caixa bem escondidinho dentro de mim. Como que eu curo então isso? Quando essas questões elas vão vindo para a consciência. E ao vir para a consciência, eu torno consciente o que antes estava inconsciente. Eu torno consciente o que antes estava oculto. E quando eu torno consciente o que antes estava guardado, oculto, eu estou integrando esse aprendizado ou essa nova informação que antes estava guardadinha no meu inconsciente, eu estou integrando ela, essa nova informação, no nível da minha consciência. E aí a cura acontece. Por isso que é difícil curar. Um minuto de silêncio. Por isso que é difícil curar. Porque a gente não está integrando no nível da consciência. A gente ainda está olhando para as experiências no primeiro andar da casa, no nível superficial. Nessa superficialidade não tem cura. Nós ainda estamos olhando para a nossa vida amorosa com um olhar muito superficial, de primeiro andar da casa. A gente não está subindo as escadas e olhando lá no inconsciente, fazendo lá as reprogramações necessárias no nível do inconsciente para integrar na consciência essas informações que estavam escondidas. Então, se uma pessoa chega, por exemplo, para um atendimento, vou falar mais ou menos como funciona o meu atendimento, só para você entender como que a gente faz esse trabalho de integração dessas curas ou dessa harmonização no nível da consciência. A pessoa vai chegar para mim na primeira sessão, talvez na segunda sessão. Tenho algumas pacientes que estão aqui, que eu estou vendo que estão entrando e sabem o que eu vou falar aqui. E não vão dizer que eu estou mentindo, porque elas sabem como que funciona. Na primeira sessão, a pessoa vai me contar a história dela. Ela vai me contar tudo que está no primeiro andar. Minha vida é difícil, as coisas são desafiadoras para mim, eu não me sinto boa o suficiente, eu fui traída, eu tô repetindo padrões de abandono, eu não consigo um relacionamento, as coisas estão complicadas para mim. Então ela vai me contar tudo que ela tá enxergando no primeiro andar da casa. Tudo que ela tá vendo superficialmente, tudo que ela tá vivendo, ela vai me contar. Isso é mentira? Não, isso é super real. Ela está me contando exatamente o que ela está vivendo. Ela está me contando exatamente os desafios que ela encontra no dia a dia dela. Ela não está ficando com ninguém, ela não está saindo com ninguém, ela não está se sentindo bonita, a autoestima dela está baixa, a vida dela é difícil. Tá tudo meio encalacrado ali, entende? Ela está contando o que ela está vivendo. Só que no decorrer das nossas conversas e principalmente das técnicas que a gente vai utilizando, constelação familiar, Theta Healing, Reiki, processos de reprogramação mental, radiestesia, enfim, uma infinidade aí de técnicas, hipnose, regressão. A partir dessas técnicas e dessas conversas terapêuticas que a gente vai tendo, essa paciente, ela começa a subir as escadas
da vida dela. Ela começa a ampliar a visão de mundo. Ela começa a entender que se ela está sendo abandonada nos relacionamentos, existe algo que está oculto para ela. Existe um padrão de repetição que ela não sabe qual é a raiz, mas que há algo dentro dela que faz com que ela seja abandonada. Eu contei aqui numa live que eu fiz, acho que foi fim de semana, que de vez em quando eu recebo uns haters aqui no Instagram. Graças a Deus, né? Hater é sinal de crescimento. Então, de vez em quando vem, e são mulheres, né? Então, de vez em quando vem mulheres aqui falar que eu fico culpando as vítimas, que eu não posso falar o que eu falo, porque como assim a gente cria a nossa realidade? Como assim você criou essa situação? Sabe assim, umas coisas assim? E eu falo mesmo isso, só que eu falo dentro de todo um contexto, dentro de uma explicação. Porque realmente nós criamos a nossa realidade. Como eu falei antes, se eu fui traído, eu criei essa situação na minha vida. Ainda que doa muito. E dói muito. Uma pessoa que foi traída ouvir que, nossa, mas ela criou a situação da traição. Sim, ela criou. Só que isso não tem a ver com culpa. Isso tem a ver com nós somos autorresponsáveis por tudo que acontece. E essa é uma das informações mais difíceis de lidar no autoconhecimento. Porque no primeiro andar da casa, quando a gente ainda está com a mente muito fechada, muito limitada, a gente ainda acredita que alguém faz algo para nós. A Paty acabou de... matou a charada, Paty Clock, falou, dói o ego. Claro, o ego não gosta. O ego, ele fica só na superficialidade, ele fica no primeiro andar da casa. Então, quando eu olho para a minha vida e eu vejo assim, tudo que tem de bom fui eu que criei, e tudo que tem de, entre aspas, tudo que tem de ruim, também fui eu que criei, dói. Porque o elogio é muito fácil de receber, mas a crítica não é. Então eu contei na live também desse fim de semana, eu falei assim, gente, quando eu recebo um hate, uma pessoa que vem falar mal de mim, sei lá o quê, eu também tenho que fazer a minha autorreflexão e entender que eu também criei receber aquele hate ali. Porque aquilo dali foi criado dentro de mim. Existe algum nível de insegurança ou de qualquer coisa dentro de mim que ainda cria vir alguém aqui falar mal do meu trabalho, por exemplo. Então, assim, eu estou trazendo o meu exemplo para você entender que sim, somos nós que criamos a nossa vida. Inclusive a experiência da traição. Diego, então quer dizer que eu tenho um relacionamento com o Murilo. Então tu queres dizer, Diego, que se o Murilo te trair, foi tu que criou a traição? Sim. Quer dizer que eu criei dentro daquilo que cabe a mim, dentro da minha energia, dentro da minha realidade, eu criei aquela experiência para eu viver. E ele criou a experiência de me trair. E ele lida com as consequências da criação dele, e eu lido com as consequências da minha criação. Ele criou uma parte dessa história, e eu criei uma parte dessa história também. Então, no segundo andar da casa, a gente olha de uma forma ampla, no nível da consciência expandida, e não no nível limitado. Fui traído, então vou terminar esse relacionamento, essa pessoa não presta e tchau, acabou. Aí eu entro no próximo relacionamento, aí eu sou traído de novo. Ué, mas por que eu fui traído de novo? Porque eu não integrei a minha própria cura no nível da minha consciência. Me coloca aqui no chat, gente, se ficou claro o porquê que a gente repete padrão.
Eu repito um padrão de sempre ser traído, porque eu ainda não expandi a minha consciência o suficiente para entender por que eu estou repetindo esse padrão. O aprendizado, ele não veio à tona, ele ainda está oculto. Então eu vou sair desse relacionamento, eu vou xingar essa pessoa não presta, ela não vale nada, e vou pro próximo. No próximo eu vou ser traído de novo. Eu vou ser abandonado de novo. Se é questão financeira, eu vou pagar uma dívida, eu vou me endividar de novo. Por que eu estou repetindo o padrão? Me diz, por quê? Porque eu não colhi o aprendizado dessa situação. Eu não me curei. E aquilo que eu não curo, eu repito. Essa semana eu estava atendendo uma paciente e a questão dela era uma mentorada minha, né? A questão que a gente estava trabalhando ali no ao vivo era a questão financeira. Então ela repete muitos padrões de dívida, trabalha muito e ganha, assim, faz bastante dinheiro, mas o dinheiro entra e sai, entra e sai, entra e sai. Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso? E aí a gente estava conversando e em determinado momento da sessão, dentro das técnicas que a gente estava fazendo, né? Eu falei para ela assim, fulana, olha para esse padrão de repetição como um presente. Então, para quem acredita em Deus, no universo, em algo superior, no eu superior, né? Então, olha para esse padrão de repetição das tuas dívidas como um presente de Deus na tua vida. Por quê? Por que veio esse download assim para eu falar isso para ela, né? E daí na hora veio, eu falei e entendi por que eu estava falando aquilo. E daí eu expliquei para ela assim, olha para o teu padrão de repetição de dívida como um presente. Por quê? É a forma que o divino tem de mostrar para você que ainda existe algo que você precisa curar em você. Que existe alguma ferida emocional na sua criança interior que ainda não foi curada. Então, toda vez que eu estou endividado e estou com aqueles problemas e estou sofrendo por causa daquilo, no caso da minha paciente, quando ela sente isso, ela tem que parar. Ela para a vida dela, dá uma bloqueada ali na vida dela, para ela fazer as próprias reflexões. Então ela tem uma oportunidade, quando ela está toda endividada, ela tem a oportunidade de olhar para dentro dela e buscar lá no fundo da alma dela, no fundo do coração, o que é que ela não curou. E dentro daquela sessão específica, a gente acessou que esse padrão de dívidas, uma relação conflituosa com as finanças, vinha de ressentimentos da criança interior. Aquela criança interior ressentida com os pais. Meus pais talvez me deram pouco. O que os meus pais me deram não foi o suficiente. Se o que os meus pais me deram não foi suficiente para a minha criança interior, que é o meu inconsciente, não é o lado racional. O racional está bem resolvido. É o inconsciente, é 95% do que você é. Então, se para a sua criança interior, inconsciente, o que os teus pais te deram não foi o suficiente, na fase adulta, o que você recebe da vida nunca é o suficiente. Então eu falei para ela, você pode hoje dobrar o faturamento da empresa, triplicar o faturamento da empresa, ainda não vai ser suficiente. Você vai se endividar mais e mais. Por quê? Porque a sua criança interior acredita que não recebeu o suficiente desse pai e dessa mãe. Então nada do que ela faça será suficiente até que ela cure a criança interior. Então o que a gente fez nessa sessão que eu estou relatando aqui para vocês? Sem falar quem é a pessoa, obviamente. Nessa sessão a gente trabalhou a cura da criança interior, a liberação dos ressentimentos. Eu passei para ela exercícios para ela fazer por vários dias. Pai e mãe, o que vocês me deram foi o suficiente. Vocês já me deram a vida.
Vocês me deram muito mais do que o suficiente. Eu não preciso mais me endividar. Porque dentro de mim já mora a prosperidade e toda a abundância do universo. Eu tenho vida dentro de mim. Eu tenho energia vital. Percebe, gente, de onde que vem os nossos conflitos? Tô dando um exemplo da parte financeira, que pode parecer que não tem nada a ver com relacionamento, tem tudo a ver. Porque a pessoa que tem dificuldade na vida amorosa, para ela as coisas também não são suficientes. Ou os homens, no caso de um relacionamento heterossexual, né? Ou os homens nunca são suficientes para essa mulher, o cara nunca é legal, ele nunca é bom o suficiente, ele nunca dá o que ela quer, em termos de sentimento, de entrega, então nunca é o suficiente. Ou, o que mais acontece, ela nunca se sente boa o suficiente. Então eu não sou boa o suficiente para estar me relacionando, eu não sou boa o suficiente, eu não sou merecedora. Sempre tem uma vibração de que falta alguma coisa. E a falta é o que? É a vibração da escassez. A escassez é a frequência contrária da abundância. A escassez é a frequência contrária da gratidão. Então a pessoa que vibra na falta, na insatisfação, na insuficiência, então o dinheiro é insuficiente, o relacionamento é insuficiente, eu tô sempre sozinha, tô sempre encalacrada aqui nas minhas relações. Quem vibra nessa falta não consegue ser grata. Então você até pode ter momentos de gratidão, mas são momentos muito pontuais. Eu sinto gratidão quando eu medito, eu sinto gratidão quando alguém me elogia, eu sinto gratidão quando eu ganho um presente. Cara, isso é muito pontual. A gratidão é um estado de ser, é um estado do ser. Por isso que a minha mentoria, o nome dela não foi aleatório, é um nome pensado, né? Canalizado também. É relacione ser, não é relacione-se. Que existe o verbo, né? Relacionar não é relacione-se, é relacione ser. Porque a gente trabalha ali dentro da mentoria o ser, esse estado de presença, esse estado de gratidão, essa profundidade do ser. A integração de todas as questões, de toda essa cura no nível da nossa consciência, tá bom? Deixa eu sair aqui pro ladinho. Ai, eu tô todo encarangado que eu fui no CrossFit. Pronto. Pera aí, gente, voltei aqui. Tudo bem por aí? É que chegou gente, eu tentei ir pro outro lado, mas ali a internet fica travando. Vanessa falou, Diego, perfeito o que você está trazendo. Eu fiz uma análise e eu achava que estava tudo bem comigo e meus pais. Mas o quanto de informações inconscientes temos? Achamos que não guardamos nenhum... Não entendi muito bem o final. Mas é isso. Não dá para trazer tudo para a consciência, não dá para trazer tudo. Mas aquilo que me incomoda... Aquele padrão de repetição, eu preciso trazer para o nível da consciência, para a integração no nível da consciência, que é quando acontece a cura. Pelo menos eu vou falar do meu trabalho específico, que é da cura energética, da harmonização energética dessa situação. Então, eu só paro de repetir um padrão, por exemplo, um padrão de sempre ser traída, ou de sempre trair, quando eu trago as informações que estão ocultas para o nível da consciência e eu tiro algum aprendizado disso. Eu tô amando que travou tudo e vocês não foram embora, gratidão. Então, quem tá aqui, se eu fosse fazer uma prova agora valendo nota, como que eu paro de repetir um padrão nas minhas relações? Quando eu trago alguma informação oculta, eu trago uma informação oculta para a minha consciência e eu tiro algum aprendizado disso.
e eu trago algum aprendizado disso. Essa é a cura energética, essa é a harmonização energética. Então, aquela pessoa que vive o padrão da traição, mas ela não traz nenhuma informação nova, ela não vai na origem, ela não busca entender esse padrão, ela não tem informação ali para integrar na consciência dela. Não acopla, sabe assim? Imagina que a consciência está aqui em cima e o inconsciente está aqui embaixo. Para que eu cure alguma questão da minha vida amorosa, tem que emergir uma informação do inconsciente. Então essa informação ela vai emergir, ela vai subir, ela vai subindo e ela tem que acoplar aqui na minha mente consciente, aqui em cima. Então ela sobe e acopla. O que é esse acoplar do inconsciente para o consciente? É o aprendizado. Só que hoje nós estamos assim, a humanidade ela ainda está muito limitada. Então nós quase não estamos aprendendo nada novo. A gente está repetindo o padrão, repetindo dos ancestrais, repetindo das gerações anteriores, repetindo as dores de todo mundo, repetindo as dores dos nossos pais, porque a gente não está aprendendo nada. Então as informações do inconsciente estão aqui embaixo, só que elas não acoplam, porque não tem o aprendizado. Então eu fico aqui embaixo repetindo, eu não chego aqui na consciência. Claro que isso aqui é só uma metáfora, né? Não é assim, não é uma coisa embaixo, uma em cima. É só um desenho, é lúdico. Isso aí, Paty, que é minha mentorada maravilhosa. Então, quando eu falei no início dessa live para você imaginar a sua vida amorosa como uma casa de 2 andares, no primeiro andar é a sua visão limitada. Eu fui traída, ele não presta, ou sei lá o que, ou tá tudo dando errado. É a sua visão limitada da situação. Tá tudo bem. Todo mundo tem essa visão. Eu também, todo mundo tem. Agora, no primeiro andar eu não curo. O primeiro andar ele não tem potencial de cura energética. O primeiro andar da casa não tem potencial de harmonização energética. Porque o primeiro andar da casa só trabalha com as informações racionais. Só trabalha com 5% do que você é. 95% está no segundo andar. Então eu tenho que subir. Tudo bem, gente? Vocês que estão aqui, tá tudo bem? O que vocês estão sentindo ouvindo essa live aqui? Enquanto isso eu vou respirando um pouquinho. A Ju, mentorada maravilhosa também. Eu preciso fazer isso. Esse exercício da criança interior, né, Ju? É isso aí, vamos fazer sim. Então registra essa informação, tá? Dessa live eu acho que uma das informações mais importantes de tudo que foi falado aqui é a seguinte: eu só paro de repetir o padrão da traição quando eu integro algum aprendizado novo na minha consciência. Eu só paro de repetir um padrão de dívidas quando eu integro um aprendizado novo no nível da minha consciência. Eu só paro de ser uma mulher que sempre é abandonada na vida amorosa quando eu integro um aprendizado novo na minha consciência. Enquanto eu não integro, enquanto a informação não sobe e acopla na consciência, eu continuo repetindo. Repetindo. Acho que tá bem desenhadinho, né? Ninguém mais vai ser traído aqui, né?
quem tá aqui nessa live nunca mais será traído e traída, né? É um combinado nosso. E quem está nessa live também nunca mais vai trair. Não vai romper os seus acordos. Então faz essa reflexão. Eu não sei qual é a área da sua vida, eu não sei qual é a sua questão na vida amorosa que está se repetindo. Mas independente da questão, faz a reflexão. Isso está se repetindo. O que eu preciso aprender aqui para integrar na minha consciência? O que está oculto aqui que eu preciso integrar na minha consciência? Por isso, gente, que eu amo essas técnicas de reprogramação mental, como, por exemplo, a própria constelação familiar. Por quê? Gente, a constelação familiar, ela vai direto... Tô ganhando nada com isso, tá? Porque vocês podem constelar com qualquer outra pessoa. Eu preciso falar o que eu realmente sinto. A constelação familiar, ela vai direto nesse inconsciente. Abrir o campo da constelação, a gente entra automaticamente nesse inconsciente e a informação, ela começa a subir, ela vai emergindo. Ela tá lá no fundo do mar. Imagina que tem algo escondido lá no fundo do mar. Abriu a constelação, aquela coisa que está no fundo do mar começa a subir. A minha consciência está aqui. Então o que está lá no fundo do mar começa a subir, começa a ser visto. Eu vou vendo, puf, acoplou. No momento da constelação, você vai aprender algo novo sobre você mesma. Então, há a conexão. Sobe do fundo do mar, encontra a sua consciência e aqui acontece o aprendizado. Aqui você curou. Aquela questão, ela se harmonizou. E uma constelação, assim como várias outras técnicas de reprogramação mental, é a mesma coisa que, imagina uma piscina. Quando eu constelo, eu jogo uma pedrinha na piscina, tá? Eu jogo uma pedrinha na piscina. Essa pedrinha vai gerar ondas. Percebe? Você tem uma piscina com água parada. Jogou a pedrinha, que é a constelação, é a informação que veio à tona, é o que emergiu. Quando eu jogo a pedrinha, gerou várias ondas. Essas ondas são a reverberação daquilo que você aprendeu ali. Essas ondas já são a integração dessa informação nova no nível da sua consciência. Então essas ondas, elas vão reverberando em todas as áreas da vida. Passado, presente, futuro, tudo junto e misturado. Qualquer questão que emerge do seu inconsciente e você tem um aprendizado e integra no nível da consciência, você cura, você harmoniza aquela questão na sua vida, é a mesma coisa que jogar uma pedra na piscina, aquilo vai reverberar. Por exemplo, a pessoa sempre era atraída, ela fez lá a terapia, fez a minha mentoria, o Relacione Ser, fez a constelação familiar, fez o Theta Healing, sei lá o que ela fez. E ela parou de repetir o padrão da traição, ela integrou aquilo na consciência, ela aprendeu algo com aquela situação. Essa questão da traição que parou de se repetir não vai ficar restrita só à traição. Porque lembra que é uma pedra que gera onda para todos os lados? Então, ela curou a questão da traição, só que aquilo vai influenciar em várias áreas da vida dela. Vai influenciar na autoestima, vai influenciar na vida financeira, vai influenciar na percepção que ela tem sobre ela mesma, vai influenciar no trabalho, etc, etc, etc. Nunca é uma pedrinha que se direciona para uma coisa só. Se eu joguei uma pedra na piscina, eu vou gerar onda para todos os lados. Então existe uma reverberação energética daquilo que eu estou integrando na minha consciência. Só que o ponto-chave dessa harmonização energética, dessa cura, dessa reverberação, o ponto-chave precisa ter algum tipo de aprendizado. Então eu adoro aquelas pessoas que são assim, que elas estão sempre buscando.
eu estou buscando me conhecer, eu estou buscando resolver as minhas questões, eu estou buscando expandir a minha consciência. Isso é muito legal, porque quando a gente está sempre buscando se melhorar, evoluir, etc., quando a gente está buscando, nós estamos dispostos a aprender. Nós estamos abertos ao aprendizado. Se eu sou aquela pessoa só racional, fechada, onde eu só julgo todo mundo, igual os hates que eu recebo aqui, que só vem para bombardear, para julgar, para dizer que a outra pessoa está errada, se eu tô com a minha mente muito fechada, eu não estou disposto a aprender. Eu não estou disposto a discutir. Eu não estou disposto a trocar ideia. Eu não estou disposto a estudar algo diferente daquilo que eu aprendi a vida inteira. Então quem está só atirando pedra, lá na ingratidão, jogando pedra, aquela pessoa não está integrando nada na consciência dela. Ela está vibrando ali no inconsciente, ó, jogando as pedrinhas, criança interior jogando a pedra, a criança birrenta jogando. Então meu convite aqui com essas lives de aquecimento para o evento Destravando a Vida Amorosa, já anota aí na agenda e faz a sua inscrição no link que está na bio. Quem não fez a inscrição não vai conseguir participar, porque enfim, vai ser em outro lugar, precisa ter o link, tá bom? Depois que terminar essa live, vai lá na minha bio, clica no link que tá lá e se inscreve, para você receber materiais, receber os lembretes, tudo mais. Então, a pessoa que tá só atirando pedra, ela não vai curar as feridas dela, porque ela não está buscando aprender nada novo sobre ela mesma. Ela só quer reforçar as crenças dela. Por isso que é muito interessante... Ai, eu tô todo dolorido, meu Deus do céu. É muito interessante que nós estejamos, na medida do possível, claro, né, em uma postura da criança curiosa. Na postura da criança curiosa. Porque quando a gente está na postura da criança curiosa, nós estamos abertos ao aprendizado. Então é como se eu chegasse aqui na live de hoje e falasse... É assim, como se eu chegasse em uma postura de quem não sabe nada sobre isso daqui. De quem está aqui para aprender. Sabe assim? Por exemplo, eu vou ouvir uma palestra de alguém sobre um tema que eu gosto. Sei lá, uma palestra sobre constelação, que eu adoro a constelação. Aí eu vou lá na palestra de constelação. Só que eu vou para a palestra com um montão de ponto de vista que eu já tenho sobre aquilo. Porque eu já estudei muito, porque eu já fiz curso, porque eu já atendi muito, nananana. Então eu vou cheio dos pontos de vista que eu já tenho sobre aquela palestra, sobre o que aquela pessoa vai falar. Essa é uma postura fechada, né? Eu vou cheio das minhas crenças. Eu não estou aberto e não estou disposto a aprender algo novo. Lembra que eu falei agora que a cura energética só acontece quando emerge uma informação nova do inconsciente, ela é integrada no nível da consciência, ela é acoplada. E esse acoplamento ele só acontece quando existe um aprendizado. Então, qual é a postura da transformação de qualquer área da sua vida? A postura da criança curiosa. A postura do só sei que nada sei. A postura do eu estou fazendo essa live, mas eu estou disposto a aprender 1000 vezes mais sobre esse assunto aqui com qualquer outra pessoa que está aqui. Porque eu não sou melhor do que ninguém. É a postura da abertura. É a postura da disposição para sempre aprender mais. E o que acontece? O que bloqueia essa postura? O julgamento. Porque quando eu julgo a outra pessoa, seja o meu parceiro, meu professor, meu amigo, quando eu julgo minha família, quando eu julgo algo ou alguém, eu saí da postura da criança curiosa. Eu entrei na postura do eu sei tudo. E eu sei tudo e sei tanto que você está errado. Aqui eu bloqueei a minha vida. Aqui eu bloqueei o fluxo de qualquer coisa, inclusive dos relacionamentos.
Então se pergunta agora, se questiona nesse exato momento, como está a sua postura? Se você se percebe agora em uma postura muito fechada, que você já sabe tudo, que é você que sabe, não sei o que, você está fechada, revisa, dá para mudar isso agora. Como seria agora eu entrar na postura de uma criança curiosa, para que eu possa integrar novas informações no nível da minha consciência? Como seria o olhar para o meu pai agora, olhar para ele na postura da criança curiosa? Eu estou disposto a receber a vida desse homem, que veio para mim através dele. Agora eu estou disposto, porque agora eu estou na postura da criança curiosa. Como seria nesse momento eu imaginar a minha mãe na minha frente e olhar para ela na postura de uma criança curiosa? O que essa mulher me ofereceu? O que ela tem para me oferecer? O que ela já me deu? O que ela me deu, será que já foi suficiente? Que foi a vida? Uau! Eu olho com essa nova postura. Não mais com aquela postura de eu sou uma mulher, eu sou adulta, eu já sei das coisas, eu faço melhor do que eles não me deram aquilo que eu queria, aquilo que eu merecia. E isso faz toda a diferença, toda a diferença. Ai, gente, eu acho que era isso então sobre a traição. Ninguém mais aqui vai ser traído, nem vai trair. Tá tudo harmonizado. Meu convite então é que nós entremos nesse instante na postura da criança curiosa, para que a gente possa receber essas novas informações do inconsciente e integrar no nível da consciência. É aqui que a gente para de repetir qualquer padrão. Tá bom? Combinado? Como que vocês estão se sentindo? Eu tô com dor no corpo, eu tô com a boca seca, eu tô com frio, eu tô todo encalacrado. Como que vocês estão se sentindo? Tudo bem, Murilo? Então tá bom. Então é isso. Essa live depois ela vai subir no YouTube também. Quem não se inscreveu no Destravando a Vida Amorosa, vai lá no meu perfil do Instagram e faz a sua inscrição. É de graça. Você não vai pagar 1 centavo para participar do meu evento que vai acontecer em julho, tá bom? Então não tem motivo para não participar. A Ju tá faminta, a Karina tá reflexiva, a Flavinha tá blindada contra a traição. É isso aí. Então é isso, gente. Gratidão. Beijo, tá? Beijão no coração e estamos juntos. Sexta-feira vai ter outro vídeo ou outra live. Enfim, às 18 horas eu vou aparecer em algum lugar aqui pra vocês, tá? Beijão. Tchau, tchau.